65% dos brasileiros não conhecem a Amazônia, e por muito tempo a comunicação da região ficou fragmentada entre os 9 estados. Mas isso mudou e hoje a gente vai analisar a nova logo da Amazônia brasileira. Antes de eu começar a explicar por que eu acho que esse foi um dos maiores acertos de branding do ano, eu quero que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se você gostar desse conteúdo, porque ajuda muito o canal a ser divulgado para outras pessoas que possam ter interesse aí em entender um pouco de design, ver meus comentários. A sua ajuda, ela é muito importante. Eu não sei se vocês foram apresentados aí nas redes sociais a nova logo da Amazônia, e quando eu vi aquela logo com aquela apresentação e a justificativa, eu pensei, eu tenho que trazer esse caso para o canal. Não que o meu foco seja muito aqui em desenvolvimento de marca e branding, apesar de ser uma coisa que eu trabalho, eu achei muito importante trazer esse exemplo porque a gente viu recentemente a polêmica do Vai Brasa e como essa brasilidade forçada foi mal vista de fato por nós, né, que somos os brasileiros e que iríamos consumir aquele conteúdo. Só que dessa vez a gente tem um exemplo muito bom de como o design pode ser um vetor de solução, né, de resolução de problema, e que tudo isso pode ser muito genuíno e ter muito significado e de fato ser bem recebido. Então esse é um ótimo exemplo de como trabalhar essa brasilidade, uma identidade brasileira de forma verdadeira. Eu vou pedir para Joyce soltar o vídeo aqui e aí a gente começa a entender, né, qual que foram os melhores pontos da campanha, do desenvolvimento da logo e como a gente pode aplicar isso nos nossos trabalhos. 65% dos brasileiros não conhecem a Amazônia. O brasileiro viaja muito mais para Buenos Aires do que para a Amazônia. Eles passam por aqui por cima, indo para os Estados Unidos, para a Disney, mas não param aqui com a gente. O brasileiro não vem para cá. Por quê? A gente tem uma região formada por 9 dos 27 estados do Brasil que sempre se comunicaram com o país de uma forma fragmentada. Como você unifica a comunicação de um território tão grande? Embratur e RAI, Rotas Amazônicas Integradas, apresentam a primeira marca da Amazônia brasileira, criada pelo Rio Amazonas e seus afluentes. A conexão sempre esteve bem ali, na floresta. Com coordenadas reais, os rios que unem os estados deram origem a um alfabeto inteiro. Com um visual criado pela maior artista de todas, a natureza. Em parceria com artistas locais, nasceu uma marca viva, com um site só seu para turismo e um selo para produtos amazônicos. É a cara da Amazônia. Um elo entre os 9 estados. A gente se torna mais forte, né? Para que as pessoas conheçam a riqueza que nós temos aqui. A Amazônia se uniu para receber o Brasil e o mundo. Bom, como vocês viram, o desafio era de fato gigante, né? Como que a gente une 9 estados em uma única identidade? Um erro muito comum seria trabalhar algo super genérico, né? Um sol bonitinho, uma Vitória Régia ou algum elemento que não falasse tão profundamente com esses 9 estados diferentes, que têm as suas características próprias, que têm as suas próprias vivências ali e suas particularidades. Mas o design ele foi além. Ele buscou algo que de fato une esses 9 estados e algo que seja genuíno, que está ali pautado na realidade e não só num conceito que fosse muito abrangente ou algo que fosse muito abstrato. E aí ele observou exatamente os rios, né? Que não é mais icônico da Amazônia do que os seus rios. Falando de uma identidade que vai falar de uma floresta gigantesca, de um símbolo de, acho que uma potência da natureza que é tão importante para o mundo inteiro, falar de natureza e não colocar a natureza como protagonista seria um erro gigantesco. E eu acho que aí vem uma das principais sacadas dos designers, né, e de quem desenvolveu essa logo, é justamente utilizar a natureza como um artista do próprio projeto. E
Eles utilizaram aí coordenadas reais dos rios para criar a tipografia que faz a palavra Amazônia, mas também a palavra dos estados que compõem, né, essa identidade visual. Eles fizeram um alfabeto inteiro com as variações, né, de cada letra que a gente conseguia observar ali nos rios e criaram uma tipografia única e que ela tá verdadeiramente ligada ao significado, à natureza e à Amazônia. O propósito era muito grandioso desse projeto, então as soluções elas precisavam ser tão grandiosas quanto esse propósito. Imagina se fosse apenas uma fonte baixada aí de um Google Fonts, de um Adobe Fonts, que tem o seu valor, mas não seria tão autêntico, não seria tão genuíno e talvez não conectasse tanto, né, com esse propósito tão imenso que é representar uma Amazônia inteira em 9 estados. E o que é inquestionável é a autenticidade que esse tipo de solução traz para o projeto e para a ideia que ele quer passar. O segundo ponto alto que eu achei é como o design agregou valor. Se você já é aqui assinante desse canal, você sabe que o design não é só deixar as coisas bonitas. Ele precisa ter uma função e ele precisa solucionar aquele problema que ele se dispôs a trabalhar. E além de tudo, ele é uma grandíssima ferramenta de negócio. Unificar a identidade de 9 estados não é só ter uma logo bonita que eles pudessem usar, mas sim utilizar como ferramenta para poder aumentar o turismo, para poder fazer divulgações que vão trazer turistas, renda, faturamento para esses locais, né? Então, além do site que unificou, né, esse turismo amazônico, também tem um selo para os produtos locais. Claro, isso é traduzido numa forma visual, o que posteriormente, com o uso e com a autenticidade do projeto, também vai trazer um valor diferente, né? Aquele produto que tem o selo, ele também cria a confiança que aquilo passou por uma curadoria, que aquilo passou por uma validação de ser um produto autêntico da Amazônia. E quem decide isso é justamente esse processo de design, quais são os ativos, né? Quais são as aplicações que são necessárias para validar todo o tamanho, né, e as diferentes profundidades que esse projeto vai ter. No final, o design ele valoriza a riqueza que já existe lá para que o mundo e o próprio brasileiro enxergue o valor da floresta em pé. O último tópico que eu quero falar é justamente o paralelo entre a Nike e a logo da Amazônia. A Nike é representada aqui pela criação da camisa da seleção brasileira. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o card aqui, ele é um dos últimos vídeos postados. Mas o paralelo fica muito claro quando um projeto ele é desenvolvido escutando as pessoas que realmente estão envolvidas naquela realidade e quando ele ignora e tenta criar algo de cima para baixo. No caso da Nike, ela tentou inventar, né, uma expressão, uma coisa que não vinha de quem vivia o esporte, de quem vive o esporte. Então aquilo não era genuíno, não era uma coisa que conectava logo de cara. Em paralelo, a gente tem a logo da Amazônia, que chamou justamente artistas locais para produzir as ilustrações e todos os materiais, né, que vêm junto da logo e produzir uma identidade visual que de fato conecta com a identidade local. Ou seja, é muito mais fácil com que as pessoas identifiquem e se identifiquem com aquela logo, porque justamente já vem a comunicação dessas pessoas. Provavelmente elas devem conhecer esses artistas, eles vão utilizar símbolos que de fato estão naqueles ambientes e não vão criar uma coisa que não existe para tentar enfiar a goela abaixo de quem já vive nesses locais, de quem de fato produz essa cultura. A gente tem dois casos, onde um finge uma identidade e o outro revela essa identidade. E encerrando, eu quero deixar também aqui uma lição, não só para mim, né, que vi esses exemplos e de fato fiquei assim, meu Deus, como que o design ele pode ser tão encantador e pode também desencantar em relação a um produto, em relação a uma empresa, em relação a uma instituição e no caso aqui até a natureza, né, a um símbolo de identidade cultural e nacional também. O design ele realmente impacta e isso acontece principalmente quando ele de fato conecta com as pessoas. A Amazônia ela se uniu para receber o mundo e fez isso através de uma marca viva. Então a lição que fica é, antes de abrir o Illustrator, o Photoshop, abra mais os olhos, principalmente para a realidade do seu cliente ou do território que ele está representando. E o que você achou dessa solução baseada aí nos rios da Amazônia para montar uma tipografia, uma logo, uma identidade visual que representa aquele lugar?
Comenta aqui embaixo se você acha que esse é um bom caminho de design brasileiro, se você se identificou, se você gostou dessa marca. E não se esquece de se inscrever no canal, que é muito importante para que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas. A gente se vê na semana que vem. Tchau!